Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do The Developers Life. Ah, que nome estranho é esse? Para quem não sabe ainda, esse é o novo nome do Vida de Programador. Sim, somos nós mesmos, estamos aqui, estamos firmes e fortes, firmes que nem prego na areia, como dizia um amigo meu. E é isso aí, hoje a gente vai ter um papo bem bacana com o professor Alessandro Cunha, que já está aqui com a gente. Dá um oi pro pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, pessoal. Tô aqui e vamos falar bastante coisa a respeito de mercados que eu acho que o pessoal do programador não contemplou, não viu ainda. Vamos lá que vai ser bem bacana. Uau, então já começando com spoiler, já começando sabendo que vamos falar de coisas que vocês não sabem ainda. E vamos primeiro dar uma passada rápida na nossa leitura de e-mails. Então, um momento rápido de leitura de e-mails, depois a gente volta para a nossa conversa. Vamos lá! You have an email. Bom, e vamos para o nosso momento de leitura de e-mails, mas, como esperado, não temos e-mails, o pessoal não usa mais e-mail. Nós recebemos alguns elogios em relação ao episódio anterior, participação do Jefferson Bad Dukes. Foi muito bacana, se você não ouviu o episódio, ouça, ficou muito legal. Mas eu queria passar aqui para um momento de agradecimento aos nossos apoiadores. O pessoal que ajuda a manter o Vida de Programador, todos os nossos projetos, ajuda a manter o podcast, tirinhas, tudo funcionando. E aí você pode apoiar também, se você gosta do projeto, você pode apoiar. Nesse momento você pensa, por que eu vou apoiar? O cara já tá há muito tempo com Vida de Programador, já deve ganhar muito dinheiro com isso. Não, eu sou apenas um jovem rapaz latino-americano na luta e na labuta como um bom filho da pátria. Estou aqui trabalhando com a internet, cuidando de um monte de crianças, e vocês sabem como que é. A ajuda de vocês é muito importante, o apoio é muito legal, vocês podem ajudar bastante com isso, tá legal? Então se você quiser apoiar, você pode dar uma olhada no apoia.se/Vida de Programador, tá? Que tem lá os apoios, tem lá o que você pode ajudar. Tem também o picpay.me/Vida de Programador. E aí você pode também fazer parte dos nossos grupos de apoiadores. Nós temos um grupo no Telegram e nós temos agora também no Discord. Se você apoia o Vida de Programador e não tem um desses grupos, me manda uma mensagem que eu incluo. Não é todo mundo que está nesses canais, então se você prefere um ou outro, pode mandar uma mensagem que eu adiciono lá sem problemas. Legal, então vamos lá. Quem que está apoiando a gente agora? Quem que merece nossos agradecimentos do fundo do coração? Então, muito obrigado, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano, Luiz Abner, Júnior Alves, Wagner Rogério Leva, Valdecir Carvalho, Alexandre Silva Custódio, Jorge Alfradique, Gabriel Camurça, Benjamin Grando Moreira, Paulo Henrique dos Santos Souza, Rafael Profeta, Vinícius Teixeira de Santana, Rodrigo Portilho, Gustavo Guanabara, Adriel Pinheiro, Davi Anabuki, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda e José Wellington. Beleza? Então se você quiser apoiar, você pode olhar lá os nossos canais. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que está ouvindo também, que vocês são o motivo desse podcast existir. Legal? Se você quiser apoiar de uma outra forma também, você pode mandar esse podcast para seus conhecidos, pode falar bem da gente, pode falar, olha que podcast massa, escuta aí também, e aí ajuda a crescer um pouquinho aqui o pessoal que escuta o nosso podcast do Developers Life. Bacana, vamos lá para a nossa conversa com o professor Alessandro, que é uma conversa muito legal, e com um pouquinho de arrancamento de cabelos lá para o final, ficou bem bacana essa conversa. E como o nosso podcast é sempre bem democrático, gostamos de deixar o convidado bem à vontade. Professor Alessandro, você também quer ler os seus e-mails? Eu tô com a caixa de e-mail lotada, tudo under NDA, não posso ler meus e-mails aqui em público, senão serei expulso da empresa em que eu trabalho. Beleza, então tá bom, é uma boa desculpa, beleza. Vamos ao que interessa então, vamos à nossa conversa. Professor Alessandro, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Quer se apresentar para o pessoal, falar quem você é, o que você faz, comidas favoritas, se você gosta mais de Rihanna ou de Anitta, fica à vontade.
Eu acho que eu atendo o pré-requisito básico para poder se apresentar aqui no podcast do André Noel, do Vídeo Programador, que é ser um viciado tarado em café, né? Eu acho que ele não permite ninguém que chegue perto aqui do podcast, que não goste de café, que fale mal de café ou que coloque açúcar no café, que é um dos maiores pecados capitais, né? Que se acontece. Mas enfim, eu sou Alessandro Cunha, eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica. Eu atuo no mercado de semicondutores há mais de 10 anos, trabalho com desenvolvimento de sistemas embarcados e antes de atuar nessa área, por uns 5 ou 6 anos, eu atuei no mercado de telecomunicações. Acompanhei aqui no Brasil a implementação das redes 1G, 2G, 3G e 4G. Na verdade, quando chegou o 4G, eu já estava de saco cheio disso e fui trabalhar com plaquinha, com sistema embarcado, que é mais minha praia atualmente, né? Um blog do tipo Vida de Programador, que o André Noel conduz tão bem, chama um cara da área de eletricidade, da área de elétrica, para falar aqui. O que acontece, André, e público que está nos ouvindo aí, eu fiz muito curso e dei muito treinamento de programação, mas numas linguagens que eram utilizadas lá pelos neandertais, né? Tipo linguagem Assembly, linguagem C, linguagem C++. Então a gente fez bastante curso aí em diversas universidades por onde eu passei, diversas escolas por onde eu passei. E a gente sempre fez isso com foco em fazer esses códigos-fonte rodarem em algum dispositivo standalone, um dispositivo stank, como um microcontrolador, como um microprocessador, para que as pessoas pudessem fazer projetos e produtos com isso, né? Então, meu expertise maior é nisso. E aí, com a chegada da tal da internet das coisas, aonde pegaram esses códigos em C, que estava lá no microcontrolador, e mandaram os dados dele para a nuvem, eu me senti, assim, muito, muito bem preparado para discutir isso por conta da bagagem que eu tinha. Então, isso é um breve resumo do que eu andei aprontando aí nos últimos 25 anos com a parte de embarcados. Massa, cara. Primeiro lugar, não estranhe esse convite de estar aqui, cara, porque você tá no lugar certo, cara. Porque a gente fala muito de programação e eu acho que falta um pouco falar dessa parte, cara, que as pessoas ignoram que é programação também, que envolve muita programação e que, querendo ou não, cara, prepara o caminho para que a gente possa fazer todo o resto, né? Se não tivesse os malucos que gostam de mexer com as plaquinhas e soldar as coisas, cara, o que seria da gente, né? Não, pois é, né? E esse universo das plaquinhas é um universo, assim, que tem um fã-clube absurdo. Os caras que gostam de Arduino, que gostam de Raspberry Pi, que usam esses tipos de hardware para fazer automação residencial, automação industrial, cara, etc. Então, isso aí vem muito a ver com a parte de programação, sim, com certeza. Cara, e eu acho legal, cara, porque retomou essa ideia, né? Porque quando a gente era pequeno, assim, né? Tipo, os famosos cartuchos de videogame, cara, eles eram as plaquinhas que a gente conectava nas outras plaquinhas, né? Que aí, se abrisse um cartucho, você via uma plaquinha verde, né? E aí o que acontece é que as pessoas se afastaram um tanto das plaquinhas e começaram a mexer mais com PCs e tal. E aí a internet das coisas realmente ressuscitou tudo, assim, essa visão, né? De, pô, plaquinha interessante, vamos fazer tudo rodar a internet, vamos fazer tudo se conectar. Não, legal. E aí tem um problema, tá? A gente pode começar aqui falando de problema, que é bacana. Quando a gente fala a palavra problema, o pessoal já se anima, né? Lá na década de 80, na década de 90, nos videogames que você citou, por exemplo, né? A eletrônica lá, ela era bem mais simplista, se a gente pode falar assim. E aí eu vou trazer para um gancho que a gente pode estender por muitas horas aqui essa conversa, se for o caso, cara. Sim. A eletrônica lá, ela era com menor poder computacional. E dentro daquela capacidade computacional que se tinha na época, o pessoal fez um Atari, fez um Odyssey, fez um PS2, fez alguma coisa rodar. O que acontece é a tal da Lei de Moore, que eu já vi algumas tirinhas bem interessantes que você brincou com a tal da Lei de Moore, né? Ela tem se mostrado muito fiel em dobrar a capacidade computacional a cada 18 meses. E aí, com esse poder computacional todo em mãos, o cara começa a sair do universo
de ficar pensando numa programação de inteligência artificial, de uma aprendizado de máquina como machine learning, e consegue colocar isso para rodar dentro das plaquinhas, né? O que acontece é que o pessoal tem umas linguagens de alto nível para fazer isso que abstrai totalmente o hardware. Então o cara usa uma linguagem de programação e não vê muito bem o que está acontecendo naquela parte de hardware. O que eu tenho feito muito com clientes na docência que eu ministro aqui, em vários treinamentos que a gente faz pelo Brasil afora, é tentar trazer para esse público a ideia do que o hardware está fazendo quando ele pega um programa em Python, por exemplo, para fazer o reconhecimento de uma foto e colocar essa foto para ser autenticada por uma placa de um Arduino, de uma Raspberry Pi. Tem toda uma eletrônica ali que permite que isso aconteça, tá? E isso, André, se perdeu um pouco dessa época que você citou do videogame, que o cara dava aquela soprada no cartucho para poder conectar, para agora, né? Então o cara meio que perdeu isso, né? E aí a gente poderia ir por um viés, por exemplo, em que a escola que prepara esse aluno para entender isso, para estar no mercado de trabalho, também perdeu um pouco a mão de apresentar para o cara isso. Tá? Isso é um buracão gigantesco que existe educacional, não apenas aqui no Brasil, em vários lugares do mundo que eu tenho acompanhado isso também é um buraco grande que as escolas não conseguem colocar para rodar, entendeu? Sim, inclusive a gente tem isso cada vez mais longe do hardware, a gente está cada vez mais em alto nível, e aí você fala, pô, eu quero aprender mais, você vai aprender coisas de tecnologia mais moderna, coisa assim, mas tem uma dica muito interessante, se você quiser aprender bem de programação, quem tá ouvindo aí, eu esqueci o nome do canal, mas tem um canal que o YouTube sugeriu para mim, eu comecei a acompanhar, que ele fala muito de tecnologias de 8-bit, tecnologias antigas, como que faziam para colorir os jogos antigamente. Então, para ter uma ideia, eu não lembro qual jogo que eles falaram na época, mas falam até do Mario antigo na época, que se você fosse usar 16 cores do jogo, 16 cores que eram permitidas na época, que era só isso que tinha, você ia precisar de 64K de memória. Mas os videogames ali, os computadores, eles tinham de 16 a 32K de memória total. Então, você não podia comer o dobro da memória só com a cor. O que eles faziam? Eles separavam quadros da tela, onde cada quadro podia usar só 2 cores diferentes. Só que você olhando a imagem, eu vou tentar achar o link para colocar na referência, porque eram imagens muito coloridas, imagens assim de árvores, florestas e tal, totalmente colorido, mas se você for ver, a cada quadrinho ali, cada sei lá quantos pixels, só tinha 2 cores diferentes. Era uma obra de arte o negócio, era muito legal. Então assim, é muita coisa que a gente aprende. Era o cara fazendo pixel a pixel, cada um dos pontos, a cada ponto. Cara, isso aí é uma engenharia de software muito, muito pesada para o cara conseguir pegar uma tela de 800 por 600 pixels, por exemplo, né? E conseguir cada um deles assumir um estado de cor disso, né? É uma coisa que o programador em si, ele precisava ter total noção do que é o processador, o que é a memória, quanto que ele aguenta, o que ele vai fazer para ele não passar disso. E que hoje a gente tem aquela coisa de, memória é barato, pode jogar pra memória. André, e se a gente vai para uma aplicação de internet das coisas nos dias atuais, olha que absurdo essa comparação que você trouxe aí, daquele nível de profundidade de conhecimento que um programador precisa ter pro que está acontecendo agora. Hoje o cara vem aqui na empresa em que eu trabalho, pega uma plaquinha, essa plaquinha tem uma porta Ethernet, tem uma porta USB, tem um display colorido Full HD, e o cara baixa uma biblioteca que configura a Ethernet, que configura o USB, que configura a imagem do display, ele pega um vídeo do YouTube em boa resolução, armazena na memória local e bota para rodar, e desculpa, André, o cara não sabe nem o que está acontecendo lá no hardware, na parte de baixo, porque virou bibliotecas que ele arrasta para dentro do compilador e fala assim, por favor, monte essa imagem. E acabou, e montou a imagem, tá? Esse é um problema, mas André, olha só, se hoje a quantidade de linhas de programação necessárias para o cara configurar uma porta Ethernet,
ele gastaria uns 60k de programação em C para deixar essa porta Ethernet totalmente funcional em linguagem C, tá? É inviável o cara sentar a bunda na cadeira e fazer um código-fonte do zero para isso e querer entregar um projeto dentro de um prazo amigável para ir para o mercado. Sim. Tá? Então é óbvio que essa bloconização dos programas, dos códigos, de você pegar bloquinhos e arrastar, ele te traz um ganho que é a velocidade com que você coloca um protótipo para rodar, a velocidade com que você coloca um produto no mercado. Tá? Sim. A contrapartida cruel é que esse cara tem um problema que não sabe a fundo o que está acontecendo ali naquela biblioteca, né? E aí é aonde pode aparecer um monte de erros, um monte de falhas não testadas que, se for um produto crítico, pode dar problema. Por exemplo, um respirador auxiliar para as vítimas de Covid, que tem uma telinha touchscreen para o cara configurar. Se ele pegou uma biblioteca padrão de mercado, arrastou lá e não viu uma interdependência, esse cara pode entrar num loop ali, pode travar e pode levar um paciente à morte. Se é um controlador para casa, em que o cara vai ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, o mais pode acontecer é o cara deixar o ar-condicionado ligado e ele vir com uma conta de luz elevada. Então, esse peso de qual é o tipo de produto que o cara está fazendo e o nível de conhecimento necessário para ele certificar esse produto é algo, André, que eu não vejo, por exemplo, nas universidades, nas escolas aqui no Brasil, o pessoal tratar com a devida seriedade e profundidade que precisa o tema. Não sei se você tem visto mesmo por aí também. A gente tem visto cada vez mais assim os cursos em geral, né? Focar o que a pessoa precisa, o que é o mínimo. E beleza, e vamos adiante, porque tem que formar rápido, né? Então tem que formar rápido e tem que colocar no mercado rápido, porque tem gente precisando rápido. O que acontece é que esse cara rapidinho descobre que o mercado de trabalho de verdade precisa de alguém com maior capacitação. E aí ele vai ter problema. Né? E aí a gente vai ver várias discussões aí nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, né? Esses dias eu vi uma treta tecnológica que eu me divirto muito, que é o dev que em 6 meses estudando ganha 5k de salário, né? O cara estuda 6 meses e ganha 5k. Bicho, com 6 meses você não entende nem o que essas placas estão fazendo, bicho. Você não entende nem o que a biblioteca faz. Né? Então, cara, para com isso. Não é tão rápido que você vai ter o expertise de ver temas como eu tô discutindo com você aqui, André, e esse negócio funcionar. Não é assim, cara. Eu tô trabalhando na Tribe agora, cara, eu tô dando aula lá. E, cara, lá é um curso puxadão, cara. Tipo, é 1 ano dedicado, onde o cara tem que se dedicar. O primeiro requisito é o cara ter o tempo pra fazer o curso, né? E aí, cara, depois desse 1 ano puxadão, a pessoa sai como júnior, né? E aí vai para aquela parte de entrevista de emprego, conseguir emprego. A empregabilidade tá bem boa ali na Tribe, cara. Mas a gente costuma ter um padrão ali que o patamar mínimo que as pessoas estudantes têm entrado tem sido em R$3.000, né? Um bom programador júnior entrando numa empresa remota e tal. Em 6 meses eles já não começam a ganhar 5 mil, não? Olha, não vou dizer que não existe, né? Mas... Não, porque não é o que o Twitter tá dizendo. O Twitter tá dizendo que 5 meses estudando com o André Noel na Tribe, o cara já sai ganhando R$6.000, bicho. Olha, não coloque meu nome na treta, mas não. O pessoal do Twitter ficou doido com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. O que eu acho importante, assim, até pra quem tá ouvindo, é que, assim, cara, hoje em dia a gente tem total ciência que não tem mais como você ter total conhecimento de como funciona o processador e memória, porque expandiu muito, né? Você precisa ter os frameworks, você precisa ter as ferramentas que te facilitam a vida, mas é aquele negócio, você estudando essa parte também, você vai ter aquela noção de como que eu posso otimizar a bagaça, né? Como que eu posso... O que tá sendo gargalo, né? Esse que é a questão, né? Sim. E esse ponto que você tocou é a mais pura verdade. Quanto maior tá começando o poder computacional estar disponível, mais coisas avançadas você quer fazer,
e menos domínio você tem da parte de hardware abstracted layer, que a gente fala, né? Os periféricos do microcontrolador, do microprocessador. Você ganha um framework com isso tudo muito bem azeitado, você tenta colocar isso numa IDE, num compilador, para utilizar aqueles frameworks, e isso sai um produto. O meu medo é, como eu já vi algumas coisas, e aí é um ponto que eu sofro um pouquinho aqui na empresa, que eu acabo sendo o suporte técnico para coisas que não funcionaram. E essa é a parte mais deliciosa, quando o cara resolve juntar um monte de bloquinhos, põe em campo e dá merda, né? E aí retorna para nós, fala, não funcionou. Fala, não funcionou por quê? E aí a gente começa a fazer essa investigação um pouco mais deep para entender por que não funcionou, né? E aí a gente percebe, André, que realmente tem muita gente apenas arrastando blocos, apenas configurando um framework no básico, sem ter uma noção do que está acontecendo ali por debaixo, tá? Isso é complicado. Sim. E pode gerar problemas no longo prazo, com problemas em campo, como eu já vi, de coisas jamais pensadas, né? O cara não conseguiu prever que ia dar o problema XYZ na empresa lá, porque não tinha conhecimento do framework que ele estava usando. É simples assim, tá? Um exemplo, cara, deixa eu ver, mais de 10 anos atrás, cara, eu entrei pra trabalhar numa empresa e era desenvolvimento web e tal. Eles eles venderam primeiro pro cliente uma solução de CRP, CRM, tô misturando tudo. E aí eles venderam pro cliente que ia gerenciar tudo e fazer a nota fiscal eletrônica do cara. Tava no começo lá da nota fiscal eletrônica. E aí eles não sabiam desenvolver, eles compraram um módulo de nota fiscal eletrônica pronto. E esse módulo de nota fiscal eletrônica pronto não funcionou com o sistema deles. Tipo, compraram o módulo, colocaram o sistema e não funcionou. E ficaram assim, tá, e aí? E aí não sei o que fazer, tipo, não funcionou. E aí eu entrei nesse meio tempo, né? Eles já tinham comprado, já não tinha funcionado. Eles falaram, e aí, você sabe mexer com nota fiscal eletrônica? Eu falei, não, cara, mas eu sei de software livre, tem uma solução de software livre, vamos ver? Aí a outra solução que a gente conseguia ter um controle maior do que ela fazia, encaixou e funcionou. Mas os caras fizeram essa de comprar um negócio sem saber como funcionava, sem saber se ia funcionar e daí não sabiam depois o que fazer. Não, isso é puta, muito real, cara. Aliás, essa sua história me lembrou uma definição muito boa que eu acho que você já deve ter ouvido. Você sabe como é que você define um especialista em qualquer área, em qualquer coisa? Você sabe a definição básica de especialista? Não, diga. A definição de especialista é assim, é o cara que está em algum lugar ou há 20 minutos ou há 20 anos. O cara que está no meio disso, entre 20 minutos e 20 anos, o cara não é especialista, entendeu? Ou o cara chegou que nem você para poder resolver o negócio porque os caras colocaram um monte de coisa e não funcionou e você há 20 minutos estava lá e resolveu a bagaça, ou você tá lá há 20 anos fazendo o negócio rodar e você é um especialista porque você já passou por tudo, né? Então eu vou contar uma história do meu lado quando eu não era especialista, quando eu não tinha isso, eu tava lá nos 10 anos e eu achava que eu era especialista, porque é sempre assim, né, André? A gente acha que a gente sabe de tudo, até a gente tomar uma bomba, um pau, alguma coisa, e descobrir que a gente não sabe de nada. A gente sempre dá risada do nosso eu antigo, né? Puta, é muito divertido sentar, tomar um café e falar das bobagens que a gente já fez na vida pregressa, né? Antes de entrar na empresa que eu estou atualmente, já há 8 anos, como funcionário CLT, contratado, bater cartão, essas coisas todas, né? Eu tinha uma empresa minha, PJ, que desenvolvia projetos de sistemas embarcados, com programação, etc, etc. E a gente fazia muita consultoria para empresas que queriam desenvolver isso. Por exemplo, pegando o gancho do teu cliente aí. O cara falou assim, olha, eu quero um sistema que automatize a parte de emissão de notas fiscais. Provavelmente, esse seu cliente iria precisar de uma impressorinha térmica para poder imprimir lá na porta do balcão. Eu era o cara que, por exemplo, podia fazer o projeto dessa impressora térmica com uma interface de comunicação, seja Ethernet, seja USB, para falar com o teu sistema. Se a parte de software estivesse em ordem, você mandava o dado para a impressora e imprimia a nota. Bom, mas não era esse o caso que eu queria te contar. Eu me meti uma vez num projeto de um no-break, né? Um no-break senoidal para uma empresa. E a gente fez um contrato, né, com essa empresa para desenvolver. E, bicho, na boa, a juventude é uma benção, mas é uma desgraça. Você, quando é jovem, recém-formado, você acha que você é semideus, você manja de tudo. Pô, sou engenheirão, recém-formado, vou pegar qualquer projeto e vou fazer a coisa. E, mano, pede pros nossos ouvintes irem procurar como é que funciona um no-break senoidal.
A quantidade de código que você tem que fazer para essa porcaria gerar uma senoide na saída e realmente, quando faltar energia, ele gerar uma senoide igual a da rede elétrica, sincronizada, não é trivial. E a gente fez um contrato em que a cada mês eu tinha que entregar uma coisa para esse cliente, tá? Passou o mês 1 e eu só recebia a grana se eu entregasse o que estava no contrato. No mês 1 eu tinha que entregar o esquema elétrico. Mês 2, eu tinha que entregar uma prévia do código-fonte. Mês 3, eu tinha que entregar uma placa funcionando com a demo. E por aí vai. Passou o mês 1, não consegui entregar. Passou o mês 2, não consegui entregar. Chegou no mês 3, cara, eu tomei a decisão mais sábia que eu podia tomar naquele momento. Eu cheguei pro cliente e falei assim, ó, cliente, não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Eu achava que eu sabia pra caramba desse negócio aqui, mas nós não temos capacidade técnica para fazer isso dentro do prazo que você precisa. Se você nos desse tempo infinito, eu iria estudar, aprender e eu faria isso. Mas como você não quer tempo infinito, você quer em 6 meses essa bagaça funcionando, né? Eu vou tomar a decisão de romper o nosso contrato e executar as cláusulas aqui de cobrança, que é devolver o que você já me pagou e eu te pago uma multa XYZ que tava lá no coisa. Cara, eu preciso te dizer que esse foi um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida profissional, na minha carreira profissional. De sentar e reconhecer que eu não sei tudo, em primeiro lugar, né? Tô muito longe disso. E de que tem coisas que a gente não domina e a gente se mete a fazer que é só pra gente dançar, entendeu? É só pra gente passar maus bocados, né? E serve como aprendizado, né? Então... infelizmente eu não tinha um especialista em no-break para eu chamar que estivesse há 20 anos no mercado ou que pudesse estar há 20 minutos lá me ajudando que resolvesse isso. Então foi uma experiência assim um pouco traumática. Eu tinha um sócio na empresa na época e ele não gostou nada da gente pegar o caixa da empresa e pagar a multa pro cliente. Eu falei, cara, a gente tem que fazer isso, porque se não fizer isso, tudo que a gente prometeu para esse cara de retorno a gente não tá dando. E eu não quero ficar conhecido no mercado como um cara que, além de não entregar, eu também não cumpro as cláusulas contratuais. E foi a melhor coisa. Sim, depois ele contratou uma outra empresa que realmente fez o projeto no tempo que ele precisava. O produto foi para campo, foi vendido e hoje é um dos best-sellers aí de no-break. Infelizmente eu não posso abrir o nome da empresa por conta de NDA, né? Mas é um dos players de no-break aí de mercado que eu fui querer fazer projeto por minha conta e não consegui, cara. Então nem tudo são flores. O cara às vezes olha o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, o nosso Twitter e acha que a gente acerta tudo. Não! Estamos bem longe de sermos os caras que acertam tudo. E é difícil você pegar um podcast, alguma coisa como a gente está fazendo aqui, em que o cara tem não vou dizer humildade, né? Mas me faltou a palavra, mas ser sincero e contar, olha, eu não acertei tudo, tá? Eu já errei e errei pra caramba. E isso é legal pro meu aprendizado, entendeu? Não, cara, muito massa, porque mais de uma empresa que eu trabalhei, eu tive chefes assim que eram desses aí, tipo, preciso de fazer tal coisa. Não, beleza, a gente faz. Aí depois jogava lá pra equipe, ó, tem que fazer. A gente não sabe, não, se vira, dá um jeito. Então é complicado. Não, mas se ele me dá tempo infinito, eu estudo e aprendo, cara. Pô, não tem problema. Aprender a fazer, isso é uma coisa bem legal. Deixa eu contar uma historinha aqui pro pessoal que é bacana demais, o André. Isso acho que vai bem de encontro com o começo da nossa conversa, que é a questão do quanto a pessoa tem de conhecimento para fazer um programa, para fazer um projeto, o que quer que seja, tá? Quando eu me formei na Universidade de São Judas Tadeu, terminei a minha graduação, eu tinha um professor lá dentro da São Judas que ele era professor do ITA, lá do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o professor Júlio, né, me convidou para ir fazer mestrado lá. Então eu acabei a graduação, já engatei no mestrado. Lá no ITA, você não entra como aluno regular assim, a não ser que você seja um nerd do nível que eu não sou. Eu sou nerd, mas não sou do nível do nerd de ITA, ok? E aí eu entrei como aluno especial, fiz algumas disciplinas lá, até que o professor Caio Nascimento fosse o meu orientador e conseguisse me orientar no meu mestrado, né? Mas por que eu chamei essa história do ITA? Pelo seguinte, é divertidíssimo quando você tá numa escola de ponta, com o renome que o ITA tem, que você ganha um troço, André, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o efeito O. Você já ouviu falar do efeito O? Não. Então, o efeito O é assim, eu falo pra você, né, eu estou fazendo mestrado no ITA, você fala, o cara tá fazendo mestrado no ITA, né? André, desculpa a palavra de baixo calão aqui no nosso podcast, grande bosta.
tá? Não é tudo isso que o pessoal imagina, né? Os laboratórios do ITA, pelo menos na época em que eu cursei lá, eles não tinham metade do ferramental que eu tinha, por exemplo, na rede Senai, onde eu era docente, onde eu dava aula, né? O Senai, por exemplo, ele é muito mais estruturado e aparelhado e recebe muito mais investimento da indústria do que os laboratórios do ITA recebiam na minha época. Só que eles têm professores, né, e alguns alunos que são muito fora da curva, né? Tem aquela piada, quantos engenheiros do ITA você precisa para trocar uma lâmpada, você já viu isso? Não, diz aí quantos. Você precisa de 7 engenheiros, né? Um para trocar a lâmpada e 6 para fazer o cálculo da lâmpada, entendeu? Então é um negócio assim, absurdo esse troço. Mas enfim, e aí acabou que por conta de N coisas que eu precisaria de uns 5 podcasts aqui para contar, eu não defendi minha tese de mestrado lá, né? Na época em que o prazo ia se esgotar, meu filho nasceu, o Nicolas, né, que hoje está com 11 anos de idade, a empresa que eu abri, que é onde eu tomei essa tunda aí que eu te contei, que eu não entreguei um projeto, tive que devolver dinheiro, estava bombando no mercado, foi o ano de maior faturamento que eu tive nessa empresa, foi nesse ano que eu tinha e acabou que eu não defendi, né? E isso é uma coisa que eu carrego comigo há muito tempo, né? Essa lacuna no meu currículo de ter gastado 8 anos da minha vida dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e não ter saído de lá com um título. Eu passei 4 anos como aluno especial e 4 anos como aluno regular fazendo mestrado. Mas, cara, uma coisa que o ITA me deu, que não foi o diploma, né? Eu não tenho o diploma lá de mestre de lá, mas uma coisa que o ITA me deu e que ninguém me tira é o seguinte, é o aprender a aprender. Porque o professor do ITA é mais ou menos igual a esse chefe que você citou aí. Ele entra para dar aula e fala assim, meu amigão, aqui tá o filtro de Kalman que você vai utilizar no robozinho XYZ. Aí você fala, professor, eu não entendi nada. Ele fala, problema seu. A prova é amanhã. Entendeu? E aí você pega e vai se virar. Você vai pra biblioteca lá do ITA, você faz as pesquisas, você faz tudo, cara. E é assim, é a lei do cão. Você não pode, por exemplo, lá naquela instituição, tomar pau. Se você reprovar uma vez, você tá fora do programa. Não existe reprovação. Tá? Então você começa a aprender a correr atrás, a ter que ser um autodidata num nível que qualquer problema que você tiver, você vai saber quais são as maneiras que você tem que trabalhar para aprender aquilo. E aí, voltando para a brincadeira do no break que eu não entreguei, se o cara me desse tempo infinito, eu aprenderia a fazer o melhor no break senoidal do mundo. O que acontece é que as empresas, cara, não têm esse tempo. Por quê? Porque o concorrente dele tá colocando um no-break já para venda. E ele precisa ter, para esse mês que vem, um no-break na propaganda, senão ele perde market share, senão ele perde venda. E não paga o salário dos caras que estão trabalhando ali. Então, essa noção de que o seu trabalho representa muito para a empresa que você está prestando serviço, que você está trabalhando, é algo que eu vejo que falta. E aí você pode, por gentileza, me corrigir se isso for uma grande bobagem que eu esteja falando, mas eu acho que falta um pouco no mundo dos programadores. Esse senso do que eles fazem, o que impacta globalmente nas corporações, no coisa. Você sente mais ou menos isso ou eu que tô viajando nessa minha análise, cara? Não, cara, é uma grande bobeira, você tá viajando. Ah, brincadeira. Não, você tem razão, cara. Uma coisa que quando eu comecei com vida de programador, cara, eu pegava muito no pé do povo, assim, eu falava, meu, o trabalho que a gente faz é muito importante, cara. É muito importante e é tratado como nada, cara. E hoje em dia, cara, que apertou a coisa, hoje o programador já é visto como um dos melhores trabalhos, ganha bem, trabalha em casa e tal. Mas não é todo mundo também, cara, porque eu moro no interior. Eu sei como é diferente o salário de interior e capital e a realidade, cara. Essa realidade de salário que você discute em Twitter, discute nessas revistas aí de tecnologia, cara, tem nada a ver com o interior, cara. Não tá pagando isso aí em Maringá ainda não, meu? É outro universo, cara. Na verdade, eu tô até um pouco por fora do salário daqui, cara, mas por muitos, muitos anos, cara, qualquer um que... Você entrava numa empresa em Maringá, cara, você tinha que começar com o salário inicial, cara, não importa o seu histórico. Porque era a cultura daqui, cara. Mas assim, dizem que melhorou, eu tenho até que retomar o contato aqui perto pra descobrir, mas é muito diferente, cara, daqui de capital.
Mas uma coisa que você falou do valor, cara, tem uma frase que eu aprendi até com o próprio pessoal que mandava tirinha e tal, que ainda manda, né? Que eu fiz uma camiseta que é bom, rápido e barato. Escolha 2. Bem essa ideia, né? É isso mesmo. E aí, deixa eu pegar um gancho aí no que você falou, que é o seguinte, né? Você tá de home office por conta da pandemia, provavelmente igual a minha aqui, né? Que tô de home office há 2 anos, pelo menos. Antes da pandemia, você já era um cara de home office? Cara, não. Na verdade, assim, eu comecei o Vida de Programador em 2011, né? A parte do Vida de Programador é home office porque é eu em casa. Então, beleza. Então, boa parte assim, do que eu faço já era em casa. Mas eu tava dando aula no EAD, só que na faculdade, no estúdio da faculdade e tal. Com a pandemia ficou... Antes da pandemia. Isso, antes da pandemia. Já tava no EAD, mas tinha estúdio e tudo mais. Aí com a pandemia a gente pôde fazer as aulas de casa e virou home office mesmo. E aí, durante a pandemia, final do ano passado, eu troquei, agora eu tô na Tribe, que agora eu tô full remoto. Full remoto forever. Então, e aí eu quero te perguntar um negócio que eu tenho muito gancho pra falar sobre isso, velho. Eu vejo lá nos seus twitters, te sigo já há bastante câmera. Aliás, agradeço imensamente pelo convite. Você não sabe, mas eu sou um fã incondicional do seu trabalho. Me divirto demais com as suas tirinhas. Né? Assisti algumas apresentações suas no TDC, né? Muito legais, bacana demais seu trabalho. Tá de tudo parabéns. Igual também. Tudo igual também, isso aí. Então, e aí, o que acontece, cara? Eu vejo, principalmente pelos seus tweets, que são divertidíssimos, que você tem 2, 3, 4 filhos. Quantos filhos você tem? 4. 4 filhos. Bicho, e como é que tu consegue fazer home office com 4 filhos? Porque eu vou te contar de mim. Quando eu sou um cara que eu viajo demais, ou pelo menos viajava demais, por conta do meu trabalho, que a gente tinha que visitar clientes para mostrar as coisas, novidades, as plaquinhas, fazer demonstrações. E veio o lockdown da pandemia, e eu fiquei em casa com a esposa, com 2 crianças, com o trabalho, com o homeschooling, com o home office da esposa, com o meu home office. Cara, eu não aguento mais essa porcaria. Como é que você consegue sobreviver, bicho? Então, eu tô tentando descobrir também. Sensacional. Mas é assim, cara, eu já assumi que eu tenho 2 estados que eu tô em funcionamento, cara. Tipo ideia de jumper e tal. Eu tenho o estado que eu estou trabalhando e eu tenho o estado que eu estou cuidando das crianças. E várias vezes esses 2 estados estão ativos ao mesmo tempo. Então, são os 2 únicos estados. Se eu não tô trabalhando, pode ter certeza que eu tô cuidando de criança. Se eu não tô cuidando de criança, eu tô trabalhando. Ou então eu tô fazendo as 2 coisas. As crianças, assim, a maioria tá indo na escola na parte da tarde, então onde consigo render mais, mas de manhã eu tô fazendo as coisas. De manhã tem mais reunião, né? Então eu tô na reunião, as crianças estão juntas, as crianças entram na reunião junto e tal, aquela coisa toda. E aí a minha esposa também, ela trabalha meio home office, né? Porque ela é psicóloga. Então ela tá atendendo online e tá atendendo presencial também, né? Aí a gente fica revezando também com as crianças. E aí o que acontece, cara? Você tá numa reunião, aí de repente tem uma criança pulando de um sofá pro outro e se arrebentando. Você fala, peraí, deixa eu correr lá. Então é bem por aí. Não, cara, você tá no meio de uma reunião e a criança tá no banheiro. Pai, por favor, vem limpar minha bunda. Entendeu? Exato. Cara, é um inferno, cara. É um inferno de Dante isso, cara. Uma coisa que me ajudou muito, que até foi um presente de Natal, um fone de ouvido Bluetooth. Porque aí você consegue sair correndo, atender e ainda continua ouvindo a reunião. Então você vai se adaptando, cara. Então eu saio ali correndo, então eu fecho a câmera e saio pra atender, mas ainda tô ouvindo a reunião, tô trocando fralda. Cara, é sério, eu acho que não apareceu na reunião, mas eu já deitei a minha menorzinha do lado do notebook, troquei a fralda do lado do notebook durante uma reunião. Isso dessa vez estava com a câmera aberta, mas como tava do lado não apareceu nada. Habilidades ocultas, assim, né, que o programador tem que ter, cara. Assim, meu maior tem 12. Então eu costumo dizer que faz 12 anos que eu troco fralda. Porque a gente cuidou do tempo, assim, né? Quando saiu uma criança da fralda, já tava vindo outra.
Então, a habilidade, cara, eu troco no colo, troco em pé, troco de todo jeito. Pô, tu podia fazer um treinamento de como trocar fralda nas mais adversas. Isso ia ser, cara, ia ser canal Platinum no YouTube se fizesse um negócio desse, entendeu? Cara. Trocar em cima do carro, no capô e tal. Tem bastante gente diferente. Mil e uma situações para se trocar uma fralda, cara. Pô, isso ia ser um sucesso de venda, assim, absurdo, cara. Eu acho que o lugar mais legal que eu troquei fralda foi na frente da Casa Roçada, na Argentina. Tá de brincadeira, na Argentina, lá em Buenos Aires. Lá na praça, lá no gramado, cara. Ô André, a gente podia fazer aqui um compromisso aí com os ouvintes do podcast, a gente começar a lançar uma série de livros chamado 1001, né? Eu tenho um livro que eu tô escrevendo há 45 anos, que é o 1001 Maneiras de Piscar um LED, né? Você podia fazer o 1001 maneiras de trocar uma fralda. Eu arranjo uns amigos pra fazer 1001 maneiras de fazer café. Essa série ia ser legal, cara. Ia ser mesmo, cara. Vale a pena. Né? Pega o cara que tem mais expertise em fazer alguma coisa, faz 1001 maneiras de alguma coisa. É piscar um LED, trocar uma fralda, fazer café e por aí vai, né? Agora, só voltando nessa questão das crianças... fala. A vantagem é que se não souber muita coisa, você fala que o 1001 é binário, pronto, já... Isso mesmo. Agora, só voltando nessa questão do home office, do homeschooling, da pandemia, cara, eu preciso confessar, essa sessão aqui desse podcast tá sendo bom porque tá sendo um confessionário pra mim, então eu tô abrindo coisas que eu dificilmente abro, tá? Então você vai ter umas... Pode falar que é só a gente aqui, cara, ninguém escuta mesmo, cara, então é só eu e você. Isso mesmo, então ótimo. Eu achava muito estranho esse pessoal antes da pandemia que postava que tava tendo burnout, que tava trabalhando demais, que não conseguia lidar. Eu falei, cara, mas como assim? A vida de FAE lá na Avent é só glamour, é só viagem, é só coisa boa. Esse povo fresco que tem burnout, cara, não entendia, né? Até que eu fiquei trancado aqui durante 4 meses seguidos, sem sair de casa, sem abrir a janela, com 2 crianças, uma esposa no homeschool. Cara, e eu tive um burnout sério, né? Eu tive um burnout sério, né? Você falou de realmente... burnout, dando risada aqui. Então, não, mas é pra rir mesmo, cara, porque, tipo, vou te contar uma coisa que foi uma consequência do burnout, ou eu me matava aqui, né, por todas as condições que o burnout te causa, ou eu tomava alguma atitude, e uma das atitudes que eu tomei, que foi bom pra mim, a única coisa boa que essa pandemia me trouxe, foi que eu comecei a correr. Comecei a correr aqui nas ruas do bairro, assim que liberou que eu podia sair pra rua, né, a primeira coisa que eu fiz foi sair pra correr. Comecei a sair pra correr, comecei a sair pra pedalar, e, cara, isso trouxe um ganho, porque fazia, desde a época da faculdade, quando a gente jogava bola lá, no Bem Loucos, que era o nome do nosso time de futebol da universidade, né, eu não fazia nenhum exercício físico. E aí, pra conseguir sair de casa, né, desse ambiente maluco que virou as casas durante o lockdown, eu comecei a correr, e uma das consequências disso foi que eu perdi 21 quilos, cara. Em coisa de 8, 9 meses correndo. Meio Forrest Gump. Eu achei, cara, se quiser. Então foi parar aí, tá certo, é isso aí, cara. Então, cara, era uma maneira de conseguir extravasar, de criar um pouco de adrenalina, cara, porque tava difícil mesmo. E hoje assim como no caso do No Break lá que eu contei, eu achava que eu nunca ia deixar de fazer um projeto, e eu achava que burnout era uma grande bobagem. Tendo passado por isso, eu vejo o quanto isso é maluco, quanto a pessoa pode pirar, né, num ambiente assim sem controle. Por isso que eu vejo que você, cara, é um grande herói nacional por conseguir ser o Vida de Programador, fazer um podcast, ter 4 crianças, escrever um livro 1001 Maneiras de Trocar uma Fralda, e ainda tá vivo, cara, ainda tá gravando coisa aqui comigo, cara. É um ídolo pra nós, é um ídolo. Tá, então deixa eu abrir o coração também. Eu gravei um vídeo sobre burnout, que era antes da pandemia ainda, que era que eu tava dando aula na Universidade Estadual daqui, que é 40 horas, e ainda dando aula no EAD, que era mais de 16 horas, ainda com as 4 crianças, sites e tudo mais e tal. Mas tem também a famosa síndrome do impostor, né, que você tá falando isso, mas, cara, eu tô me cobrando demais que eu não tô conseguindo produzir o que eu queria, cara. Eu queria estar gravando mais podcast, fazendo mais vídeo, que eu fico nessa aí, cara, que eu falo, pô, o pessoal tá esperando o conteúdo e eu tô aqui sem gravar e tal. Então eu tenho os 2 lados aí.
Essa cobrança, ainda mais, deixa eu me colocar um pouco no seu lugar e talvez você se coloque também no meu, por conta disso que eu vou te comentar. A gente que trabalha com tecnologia e que está há bastante tempo no mercado, às vezes nós somos vistos como líderes e influenciadores de uma grande parcela. Eu, na área de internet das coisas, né, aqui no Brasil, na parte de embarcados, eu tenho me visto um pouco como influenciando algumas empresas, algumas pessoas para alguns caminhos, e isso é terrível, cara. Por que isso é terrível? Porque você não tem chance de erro mais, você tem que fazer a coisa certa, você tem que produzir, você tem que colocar um conteúdo, você tem que ser o cara sempre. E, bicho, ser o cara sempre cansa pra caceta. Né? A chance de você ter uma crise dessa, de você ficar maluco e da coisa e pirar o cabeção é muito grande, cara. Então eu te entendo demais quando você diz assim, olha, pro público que eu já criei, por tudo que eu construí, eu precisava estar produzindo mais, fazendo mais, né? E é difícil, cara. É difícil manter em alto nível isso por tanto tempo, cara. A gente dá uma pirada mesmo e há que se tomar cuidado para que você não degringole a sua saúde, cara. Senão, não volta, né? Não volta mesmo. Não, mas isso aí já tá tranquilo, cara. Você já tá nos planos que já desgringolou tudo. Então... isso aí, cara. Isso aí. Já passamos do ponto de retorno, né? Não, isso aí não tem problema. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Mudando um pouquinho drasticamente de assunto, cara. E essa escassez de microchips, cara? É algo realmente a se preocupar ou é algo assim só que é um buzz que depois vai passar? André, é muito legal essa sua pergunta, porque eu preciso te contar qual é o meu título, meu cargo na Avnet. A Avnet é uma das maiores distribuidoras de componentes eletrônicos no mundo, é uma empresa global, né? Tem mais de 25 mil funcionários no mundo, aí fatura 20 bilhões de dólares, então é uma empresa grande, né? E o meu cargo lá é FAE, a siglinha, né? FAE. O que é FAE quando eu entrei, né? Eu era Field Application Engineer. O que faz o FAE? Eu vou lá sentar com o cliente para resolver os problemas dos projetos, dos produtos que eles fazem. E aí, desde 2019... antes da pandemia, com o Trump colocando o tal do China Tariff, que era um imposto de 25% em cima de todo e qualquer semicondutor produzido ou que passasse pela China, né? Eu comecei a fazer uns posts no LinkedIn, principalmente no LinkedIn como rede social, né? Contando o que esse impacto do China Tariff teria na cadeia de semicondutores. Aí veio a crise do Covid e parou a produção de diversas fábricas, e essa crise da escassez de componentes eletrônicos se agravou num nível extremamente alarmante que eu vou comentar aqui com vocês. E eu vou fazendo esses posts desde 2020, janeiro de 2020 até agora, e você sabe que mudaram o meu cargo, né? Na Avnet por conta desses posts. Acho que eu sou o primeiro caso no mundo em que por conta de posts de LinkedIn mudaram o meu cargo. Né? Eu antes era FAE, de Field Application Engineer, e agora eu virei FAE, Field Apocalypse Engineer. Porque os caras falam que eu sou o cavaleiro do apocalipse do semicondutor. Eu falo, gente, vocês estão atacando o cara errado. Eu sou que nem o jornal. Eu só dou a notícia. Não ataque o mensageiro. Exatamente, bicho. Não é culpa minha. Não é porque eu coloquei o post agora faz 30 segundos falando que os gases de neon produzidos pela Ucrânia vão impactar ainda mais no problema de chips, né? Que eu sou o culpado pela guerra da Rússia com a Ucrânia, bicho. Pera lá, né? Mas, André, respondendo assertivamente a sua pergunta, não há nenhuma postura de mudança da crise de chips até 2025. Ponto. Nós vamos ter uma escassez de chip até 2025, pelo menos, tá? O porquê disso, eu falei 200 milhões de vezes lá no LinkedIn contando os motivos, dando palestra, deixando PowerPoints disponíveis. Então o cara que me acessar lá, Alessandro Cunha, né, FAE da Avnet, me adicionar no LinkedIn e ver o meu histórico de publicações, vai conseguir entender um pouco mais disso. Um short story sobre isso, tá? A indústria de semicondutor, ela não é uma indústria de linha de produção igual de um carro, em que você enfia a chapa na entrada e sai carro na saída, tá? Tudo numa mesma planta.
Existe uma planta que faz a dopagem do semicondutor em Singapura. Outra planta que faz o dye na Malásia. Outra planta que coloca encapsulamento em Austin, no Texas. E quando você tem uma crise do tipo do Covid, você não consegue pegar o navio, sair da Malásia e ir para Singapura no prazo que existia antes do Covid. Você antes gastava uma semana para fazer esse translado, hoje você gasta 2 meses para levar um insumo de uma ponta para outra. Então a logística tem matado a velocidade com que os semicondutores são produzidos, tá? O aumento de demanda, por exemplo, quando começou a pandemia, eu tive que providenciar 2 computadores para as crianças, 2 monitores, um videogame, senão a gente ia ter um burnout maior ainda, entendeu? E houve uma demanda por consumo muito grande de várias casas que se viram em home office. Tá? Essa demanda, a indústria não estava muito preparada em termos de capacidade fabril para atendê-la, ainda mais com a produção parada, tá? Que aconteceu por conta dos lockdowns. Lembrando que as empresas mesmo bancaram isso, né? Compraram os equipamentos para as pessoas ficarem em casa, né? Sim, várias empresas deram subsídios para que a pessoa saísse do escritório físico e fosse para o escritório remoto, né? Então nada cadeira, não é um capricho, né? Não era um capricho, era uma necessidade. Não dava pra juntar todo mundo lá no escritório na Berrine, entendeu? Tinha que vir aqui pra casa no Ipiranga, né? E cara, até agora a indústria não conseguiu se recuperar. E notícias do front, né? Do front mesmo, da guerra, né? A Ucrânia é a segunda maior produtora de gás de neon. Gás de neon é utilizado na primeira etapa de fabricação do semicondutor. Simplesmente vai faltar gás para fazer chip, é só isso. Tá? Shenzhen, na China, acabou de anunciar que o número de casos aumentou 3.200 pessoas numa única semana e fez um mega lockdown. Então várias empresas chinesas que estão envolvidas nessa cadeia de produção vai voltar a ter um atraso de novo. Então, cara... Isso agora de novo? Agora de novo, tá lá no meu LinkedIn, cara. Se você entrar, você vai ver 2 posts, um falando da Ucrânia, um falando da China, né? Por isso que eu tenho o nome de FAE, Field Apocalypse Engineer. Saiu notícia ruim, eu publico na hora, entendeu? Notícia então boa demora umas 3 semanas. Aqui, ó. Fazendo propaganda, quem tá ouvindo a gente, ó, se você tá muito feliz, dá uma olhada lá no LinkedIn, qual que é o link? LinkedIn, né? / Alessandro Cunha, já direto meu nome lá aparece. Perfeito, então ó, você tá muito feliz, já equilibra, já fica tudo bem. Tudo bem que eu não sei, assim, se estiver muito feliz não deve estar no Brasil agora, mas... Não deve estar no Brasil, com certeza, né? Ou então ele tá no Brasil trabalhando para uma empresa americana ganhando em euros, né? Aí é outro nível, né? Outro nível, né? Mas beleza. Mas segue aí. Então, mas Tava falando dos chineses. Então, e aí, com esse lockdown de Shenzhen, né? Vários pontos da cadeia fabril do semicondutor serão afetados mais uma vez. André, antes do começo da pandemia, se você quisesse montar um dispositivo de internet das coisas envolvendo microprocessador, memória e fonte de alimentação, por exemplo, e colocasse um pedido para comprar isso lá no distribuidor, lá na Avnet, lá na empresa em que eu trabalho, você teria esse material na sua mão em média de 10 a 20 semanas. Você colocou o pedido, de 10 a 20 semanas você receberia esse material. André, hoje eu já tenho alguns fabricantes que estão dizendo que se você colocar um pedido hoje, eu te entrego em 2024. Passou de 2 anos o prazo de entrega para alguns componentes em específico. Então o mercado virou de pernas pro ar, tá? Virou de perna pro ar, tá uma coisa assim absurda. E aí, indústria do carro, você deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, 2 gugadas lá, ou se você for na página do UOL, onde você tem uma coluna, e der uma procurada no histórico de notícias, você vai ver lá, a Volkswagen está oferecendo aquele carro Nivus com uma opção sem vir com multimídia. Sabe por quê? Porque ela tá querendo dar o desconto? Não, porque não tem chip para fazer o multimídia do Nivus. Caraca. Se ela for esperar o chip do multimídia chegar, esse carro só vai ser entregue daqui a 9 meses. Entendeu? Então, para não perder venda, ela tá dando um pequeno desconto e você vai lá, tira o carro sem multimídia. Quando um dia chegar o chip para fazer a multimídia, você encosta lá na Volkswagen, paga uma diferença e ele instala o multimídia para você. É assim que eles estão fazendo, cara, para não perder vendas.
Tá? Aonde pode cortar, eles estão cortando. Não pode cortar a injeção eletrônica, não pode cortar o ABS, não pode cortar o controle de tração, que são elementos de segurança do seu carro. Então, se não tem o chip da injeção eletrônica, não se produz o carro. Mas sem o chip da multimídia, se produz o carro e te entrega um carro mais barato, mais pelado, entendeu? Aham. Cara, e desde os anos 2000, cara, eu escuto aquelas histórias de tá vindo tal material para substituir o silício e tem alguma previsão de alguma coisa real mesmo pra mudar tudo ou não? A física dos semicondutores não permite ainda que você tenha algo que seja 100% substituível ao silício. Aí, essa pergunta sua é sensacional porque a gente vai esbarrar na lei de Moore, né? O que acontece quando o cara lá, o Gordon Moore, lá na década de 50, previu que a capacidade computacional das coisas ia dobrar a cada 18 meses, né? Para conseguir atender a lei de Moore, o que as empresas estão fazendo? Cada vez transistores de menor tamanho dentro dos processadores, tá? Se a gente pegasse um processador da década de 2000, né, do começo da virada do século, você ia ter lá um processador com uma tecnologia, uma arquitetura de 130 nanômetros de tamanho do transistor. André, hoje a Intel, a Samsung, a TSMC já tem tecnologia capaz de fazer um transistor com 3 nanômetros. Saímos de 130 para 3 em 20 anos. É um absurdo. Caramba. E André, a gente está esbarrando num limite da física. Porque quando eu for para o transistor de 1 nanômetro, tá? A gente está falando de um transistor composto por 10 átomos de silício. Vou repetir, Caramba. porque talvez o nosso ouvinte aí não entendeu. Quando a gente chegar em 1 nanômetro de tecnologia para fazer o transistor e você pegar aquele microscópio eletrônico para ver isso, você vai enxergar 10 átomos de silício criando esse transistor de 1 nanômetro. Qual é a implicação, André? A implicação é que não dá mais para fazer coisa menor. E aí você vai falar, Alessandro, eu vou te dar a dica que você fala, tá bom? Alessandro, quer dizer que aí a lei de Moore falhou? Vai lá. Alessandro, quer dizer que aí a lei de Moore falhou? O senhor está enganado. Por que o senhor está enganado? Porque aí os caras já estão pensando em quê? Computação quântica. Eu ia falar exatamente isso, porque então... a gente viu o Homem-Formiga, cara, como é capaz de... Ótimo exemplo, o Homem-Formiga. Sensacional. Mas olha só, tirando a brincadeira que é muito boa do Homem-Formiga, o que acontece no transistor de 1 nanômetro que tem 10 átomos de silício para a computação quântica? Agora a gente vai descer muito o nível da conversa aqui. Eu acho que a gente vai perder uns 25 ouvintes com esse nível que a gente vai chegar, mas tudo bem, sem problema. Né? Você acha que eu tenho tudo isso de ouvinte, cara? Muito bom. O que acontece, André? Na computação tradicional, onde você faz seus códigos-fontes, onde você faz tudo, a gente trabalha com zeros e uns. Basicamente é assim, passa corrente pelo transistor ou não passa corrente pelo transistor. Está conduzindo ou não está conduzindo. E isso criou o mundo computacional que a gente tem hoje com todas as linguagens de programação. Quando a gente sair desse modelo de que está passando corrente ou não está passando corrente de 0 e 1, do binário, e for para o mundo quântico, a gente vai para um estado que é detectar aonde está o elétron ao redor da nuvem do átomo. E eu saio desse conceito de que eu tenho 0 ou 1 e passo a ter infinitos estados. Pera aí, André, você não tá entendendo. Vamos voltar lá no cartucho do começo do nosso bate-papo aqui, onde você falava assim, olha, o cara tinha 64K de memória para programar e não dava, e aí ele pegava um pixel e assumia que aquele pedacinho era uma determinada cor, ok? Para ele fazer isso, ele fazia passar corrente ou não passar corrente no driver que acionava aquele pixel. É basicamente isso. Quando a gente tirar esse cara da tecnologia binária, transistor tradicional que a gente tem e levar para tecnologia quântica, um único átomo
teria infinitas posições possíveis de zeros e uns. Então, você sai da capacidade de processamento que você tem hoje e você eleva ela praticamente ao infinito. É lógico, André, a gente precisa dar uma salvaguarda aqui, senão os caras vão mandar vir empreender aqui. É lógico que não é infinito, porque o homem ainda não domina o mapeamento de infinitas posições do átomo. É totalmente possível ter infinitos, mas não dá para mapear. Hoje, os atuais sistemas que estão desenvolvidos, ele consegue mapear 4 posições, 8 posições, 16 posições. Então, em vez de você ter um bit onde o estado dele é 0 e 1, você passa a ter um bit onde você tem 4 estados. Um bit onde você tem 16 estados. Um bit onde você tem 64 estados, num único bit. Uhum. Então você passa a multiplicar o poder computacional daquele cara por 8, por 16, por 64. Entendeu? Certo, É nesse nível mas vamos lá. Tá falando. Mas existem alguns computadores quânticos rodando, tem IBM, tem Google e tal. Sim. E pelo que se fala, não está ainda no estado da arte. Quando que será que ele realmente vai estar acessível, funcionando bem isso daí? Eu tenho exatamente a resposta aqui e os seus ouvintes vão pirar como um cara aqui do Brasil sabe exatamente quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer exatamente quando a Skynet ligar, cara. Entendeu? Massa, porque traduz com aí. esse poder computacional, o que a gente viu lá no Terminator, né, no Exterminador do Futuro, que era a guerra de robôs acontecendo com uma inteligência artificial que toma conta da coisa, isso é totalmente possível, isso é totalmente viável. Tá? Então, Google, Intel, outros institutos de pesquisa que estão trabalhando com isso, não colocaram isso ainda em escala comercial, em escala acessível para o vida de programador trabalhar, para o Alessandro trabalhar, para as pessoas que estão nos ouvindo trabalhar, porque não há realmente ainda o domínio completo desse chip, desse mapeamento dos estados do elétron ao redor da nuvem de elétrons lá de um átomo. Tá? Isso ainda está sendo estudado, porque, cara, é muito fácil fazer 0 e 1 num transistor. Você injeta sinal numa base, num gate de um MOSFET, e ele conduz ou não conduz, acabou. Entendeu? Para você mapear isso no elétron, você precisa de ferramental possível para isso. Tá? Então isso não é uma tecnologia simplista. Você precisa ter uma técnica muito agurada, e isso não está disponível mesmo ainda, não tenho a previsão disso, mas com certeza quando isso acontecer vai ser quando a Skynet vai ser ligada. Então deixa eu aproveitar, cara, fazer uma pergunta mais complicada então. Porque diz que quando chegar a computação quântica, ela vai quebrar com tudo, toda a criptografia vai ser obsoleta e tudo mais e tal. E tipo assim, essas grandes empresas que tiverem primeiro esses computadores vão ter um poder gigante na mão, correto? Correto ainda em grau, gênero e número. Beleza. Agora é o seguinte, cara, voltando lá para a Segunda Guerra, cara. Na Segunda Guerra, os americanos criaram um computador e tal, que o computador, o ENIAC, ficou pronto depois da guerra, então nem foi utilizado na guerra, blá blá. Mas depois da guerra ficou sabendo que no lado alemão, o Konrad Zuse criou um computador binário, e os americanos ainda estavam no analógico, e ele criou em 1936, se eu não me engano. Tipo, bem antes dos americanos. É possível que alguma máquina dessa já esteja assim em pleno funcionamento ou quase pleno funcionamento em algum país desses, vamos supor uma Coreia do Norte, e pode acabar com tudo, cara? André, nós vamos ter que agora, nesse momento do podcast, entrar com um disclaimer, pra gente não ter problema pra nós. Tudo que está sendo falado aqui é agora uma conjuntura viajada dos autores Alessandro e André, ok? Eu vou usar um ponto aqui que talvez os nossos ouvintes já tenham colocado, que vai responder de modo muito assertivo a sua pergunta. Você assistiu, por um acaso, um documentário que estava disponível originalmente pelo Netflix, chamado O Dilema das Redes? Cara, se não for até 10 anos, eu não tô assistindo nada, cara. Não, ok. O Dilema das Redes, ele contava sobre o que Facebook, Google,
Instagram, etc., fazem com os dados das pessoas e por que tem aquela teoria da conspiração de que eu tô conversando com você aqui sobre inteligência artificial e a hora que eu abrir o meu navegador aqui vai aparecer um monte de anúncio de livros sobre inteligência artificial, tá? Então tem esse aspecto. Isso é um documentário público aberto que foi colocado numa das maiores redes de streaming, que é a Netflix. Ponto. André, deixa eu te fazer uma pergunta para eu poder responder a sua outra pergunta. Se essa parte é que foi documentada e foi pro público, você realmente acha que esse pessoal não tem nada além do que foi possível publicar? Cara, tem muita coisa além do que foi possível publicar. Eu vou te dizer agora como sendo um insider da tecnologia de semicondutores, tá? O que eu posso colocar no LinkedIn que não me manda embora amanhã por conta de ferir qualquer NDA são as coisas públicas que com qualquer 2 googadas você vai conseguir encontrar. Se eu fosse colocar tudo que eu tenho acesso e que está protegido under NDA, o nosso público ia perceber que a crise de semicondutores é muito pior do que os canais de notícias divulgam. Sacou? Por conta de um monte de informação que eu tenho acesso. Respondendo a sua pergunta, eu, Alessandro Cunha, não tenho a menor dúvida de que já tem isso rodando em algum lugar, num estágio bem avançado, e que ninguém publicou ainda, ninguém deixou público ainda. Tá? Se essa parte que apareceu já é tão maravilhosa quanto você ter infinitos pontos ao redor do átomo, você imagina quando você estiver processando 2 átomos, 10 átomos, 50 átomos em paralelo. Você vai ter um poder computacional em um processador quântico que equivale a todos os processadores que já foram lançados no planeta, juntos. É isso mesmo, André. Tá? E eu acho que isso tá, se não tá rodando, tá muito perto de rodar e vai ser o momento em que a Skynet vai ser ligada. É isso. A hora que isso fugir de controle, a hora que isso escapar da mão dos pesquisadores que estão trabalhando, nós teremos aí grandes problemas pro Homo sapiens continuar habitando esse planeta chamado Terra. Cara, se eu parar de falar com você de repente é porque eu tô arrancando todos os meus cabos de rede agora, cara. Sim, é isso mesmo. É pra fazer isso. Essa é a dica pros nossos ouvintes. Não, peraí, acaba, por favor, o podcast primeiro, antes de você arrancar, faz gentileza. Beleza, cara. Bom, nesse clima animado, assim, nesse clima festivo, né, agora que estamos todos animados com as notícias, cara, a gente já falou bastante aqui, eu tô segurando o pessoal aqui há muito tempo, deu 1 hora. Acho que a gente pode ir pro nosso quadro aqui um pouco mais light, que é o nosso quadro Conte para nós alguma gambiarra bem feita que você fez, que você guarda no fundo do coração, ou então o primeiro programa que você fez na vida. É um quadro assim com nome meio grande, né? Mas ele é autoexplicativo. Eu quero falar do primeiro programa. Gambiarras eu não tenho muitas boas pra contar. Gambiarra tem muito, mas o primeiro programa acho que é muito mais divertido, cara. A primeira vez que eu me meti a fazer uma consultoria na vida, eu programei um bom e velho processador 8051 da Intel, né? E aí eu fiz um sisteminha embarcado da Intel. Cara, eu fiz 3 versões de protótipo para um cliente, absolutamente nenhuma funcionou. Nenhuma. E o cara desesperado no meu cangote, já tinha pago 50% da consultoria e a coisa não funcionava. Aí o que eu fiz? Eu contratei um cara para terminar o projeto para mim. E paguei pra esse cara mais caro do que eu tinha cobrado do meu cliente. Mas, pelo menos, eu entreguei. Então, a primeira consultoria, se meu falecido cliente estiver ouvindo aqui esse podcast, falando, então não foi você que fez. Não fui eu que fiz aquilo, tá? Eu contratei um terceiro pra fazer o projeto pra mim, porque eu tinha feito 3 vezes, nenhuma das 3 vezes funcionou. Né? E aí eu entendi que eu tinha que estudar isso um pouco mais a fundo, levar mais a sério os estudos para conseguir fazer um projeto que funcionasse. Então esse primeiro programa assim foi traumático, né? Até eu conseguir entregar para o cliente, mas eu consegui entregar, um pouco atrasado, né? Uns 6 meses atrasados aí, mas eu consegui entregar para o cliente. Um baita aprendizado, cara. Muito bom. Cara, deixa eu perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar agora há pouco. Mas esse tanto de NDA que você tem aí, cara,
Será que não é isso que tá te levando ao burnout, não, cara? Porque eu fico imaginando saber de tanta coisa. Com certeza é isso, porque você sabe que tem uma frase do Raul Seixas que eu adoro muito, né? Que ele fala assim, eu preferia ser burro, eu não sofria tanto. Né? Esse é o problema que a gente tem, cara, de conhecer coisas e não poder falar pra todo mundo. Eu acho que os nossos ouvintes aqui conseguiram perceber. Eu detesto ficar falando, né? Eu detesto ficar contando história. Isso é uma coisa assim que eu não nasci pra isso, né? E aí, quando eu tenho acesso a essas informações privilegiadas e que eu prezo muito pelos acordos de NDA que a gente não pode abrir, e eu sei disso, isso dá uma gastura, cara. Isso dá um negócio por dentro e sim, pode levar ao burnout, cara. Imagino, cara. Mas beleza, cara. Cara, queria te agradecer muito pela participação, foi muito legal conversar. Eu tô segurando a conversa aqui mais por causa do nosso tempo de podcast mesmo. Mas se o pessoal que tá ouvindo gostou, quiser que tenha uma segunda fase, pode mandar aí pra gente. Falar, traz o Alessandro de volta e tal, vamos falar mais. Vamos falar das coisas que ele não falou. Vamos quebrar os NDA. Não, tô brincando. Mas beleza, fiquem à vontade de mandar mensagens. Valeu, cara, foi muito bom, gosto muito do seu trabalho, gosto muito das coisas que você publica. E vou deixar aberto aí pra você mandar o seu recado, cara, fazer sua propaganda, seus links, se você quiser falar pro pessoal. Não, legal. Eu, como acho que nossos ouvintes aqui já perceberam, né? Eu sou um cara muito preocupado com a questão de educação. Eu acho que as pessoas tinham que aprender um pouco mais a fundo antes de se aventurar, como eu me aventurei em alguns projetos e quebrar a cara, né? E hoje, o que eu faço para tentar reverter isso, né? Eu tenho uma parceria muito grande, já de longa data, com o portal Embarcados, né? www.embarcados.com.br, que é um portal de referência na área de sistemas embarcados, tecnologia, IoT aqui no Brasil. E a gente tem lançado lá uma série de cursos e treinamentos para tentar educar e dar conhecimento para o pessoal que quer fazer isso. A gente vai começar agora, André, no dia 4 de abril, daqui a 15 dias, um curso novo no portal Embarcados, que é do protótipo à produção. Esse curso vai pegar um público que fez projetinho com Arduino, com Raspberry Pi, levou para o cliente e não conseguiu colocar para rodar, e eu vou contar por que não funcionou. E eu vou contar para eles como é que ele pega esse projeto e transforma num projeto que realmente o cliente dele aceite, tá? Então eu vou te pedir uma gentileza aí no seu podcast, se houver um campo de link, alguma coisa, depois eu te mando por e-mail. Sim. Se quiser passar o link do curso pro pessoal ver, eu acho que isso é bem bacana para o pessoal conhecer esses perrengues que eu já passei. Então, eu falarei nesse curso com muita propriedade de causa, como o pessoal já viu aqui nas histórias que eu contei. Eu já dancei bastante em público com o cliente, tentando fazer coisas que eu não consegui, e depois fui estudar e aprendi como é que tinha que fazer direito. Então, eu vou contar um pouco dessas experiências, como é que você transforma isso em projeto, em produto real, tá? Não, muito massa. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, tanto direto no podcast quanto no site, vocês podem acessar lá. Legal, agradeço demais aí pela ajuda. Beleza, e mais alguma coisa? Não sei se te cortei. Não, era isso mesmo, era essa questão aí. Eu me divirto bastante com o que eu faço, ter ganhado o nome de Field Apocalyptic Engineer pra mim é um orgulho. Mas é legal, me acompanhem lá no LinkedIn, que eu sempre tô postando as notícias trágicas do mercado de semicondutor. Beleza, legal, valeu, brigadão mesmo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo até agora, que não arrancaram os cabos de rede. Então é isso aí, gente. Aproveite para seguir aí, assinar o nosso podcast no seu agregador favorito, tá? Podem mandar suas mensagens, eu gosto bastante de receber mensagens de vocês. E quem quiser apoiar, vocês sabem já como apoiar, falei lá no começo na parte de leitura de e-mails, vocês podem apoiar nosso projeto, que é muito bacana. Beleza, gente? Então é isso, muito obrigado a todo mundo, obrigado, Alessandro, até o próximo episódio e tchau! Tchau, galera, brigadão demais!